São Paulo muito perto de fechar negócio por venda de jogador. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito sobre mais um empate do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro e várias outras notícias pra gente trocar uma ideia com vocês, belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo, mas antes de ir para as notícias, vamos falar falar um pouquinho aí sobre o empate do São Paulo ontem contra o Fortaleza, 0-0 aí no Morumbi, né? São Paulo que abriu aí ontem a 7ª rodada do Brasileiro e conseguiu mais um empate, né, cara? É o Empate Futebol Clube, um negócio impressionante aí. E ontem mais uma atuação muito ruim do São Paulo, né, cara? Atuação bem fraca do time do São Paulo, né, cara? Assim, uma coisa que, além da atuação ruim, de ser mais um jogo que não ganha, aquela questão que a gente sempre comete, né, rapaziada? O adversário vem na nossa casa e se impõe contra a gente. Entendeu? O começo do jogo foi assim, não foi que o Fortaleza veio pra cá, jogou muito, criou muita chance, nada disso, mas os caras vêm pra cá e se impõem, entendeu? Fica mais com a bola, tem mais volume, agride mais o time do São Paulo. Aí foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O Fortaleza jogou melhor que o São Paulo na primeira etapa, entendeu? Os dois times não criaram basicamente nada no primeiro tempo, tá? No geral foi um jogo bem ruim, bem chato para quem assistiu. Os dois times não criaram basicamente nada na primeira etapa, mas os caras tiveram mais volume, tentaram mais, entendeu? Tentaram mais, tiveram mais volume ali ofensivo do que o time do São Paulo. E o São Paulo, quando conseguia ficar com a bola, cara, era um time muito parado, com pouca movimentação. Inclusive até na transmissão do jogo, né? Não vou lembrar agora quem é que falou, mas comentou isso na hora do jogo, né, cara? Que o São Paulo é um time muito parado, entendeu? Você não vê o time de jogadores para fazer movimentação, aí fica muito, muito difícil aí realmente. E a impressão que dá é quando o São Paulo enfrenta um time minimamente organizado, que é o time do Fortaleza, o São Paulo não consegue fazer nada, tá? Não sei se os caras marcaram muito, muito bem o time do São Paulo ou se foi incompetência do próprio São Paulo, tá? Então a gente não consegue fazer a marcação, entendeu? Pouquíssima movimentação. Teve uns 2 lances no primeiro tempo, cara, que o São Paulo conseguiu até fazer boas jogadas e quando o time se movimentou, né? Teve uma na entrada da área que foi do Bobadilha com o Ferreirinho e o André Silva, né? O Ferreira dá um passe pro André Silva, ele sai, né, da área, ele faz o pivô, que é bem raro inclusive, ele tenta fazer o pivô, dá o passe pro Ferreirinha, Ferreirinha dá o passe pro Badilha, mas o Badilha acaba perdendo ali a bola, mas foi ali um bom lance de movimentação que o time do São Paulo fez, apesar de não ter finalizado a jogada, né, mas é muito raro a gente ver isso no time do São Paulo, e o time não criou basicamente nada, tá? No segundo tempo, cara, acho que a única diferença que teve do primeiro foi que o São Paulo veio com outro tipo de postura, né, se no primeiro tempo o time do Fortaleza se impôs mais, o São Paulo, no segundo tempo, veio um pouco mais agressivo, não sei se é a palavra agressivo, não sei se é a palavra correta, agressivo no sentido de que se impôs mais, né? Mudou a postura, acho que a palavra correta é essa, mudou a postura, né? Teve mais a bola, mas aquela dificuldade gigantesca de criar oportunidade de gol que a gente já conhece, que a gente já fala sobre isso aqui há muito, muito tempo. Até quando os melhores do time estavam disponíveis, a gente já tinha muita dificuldade para criar. Com eles fora então, irmão, fica uma situação bem difícil, né? E ele mexeu um pouco no time também, né, cara? Só fez 3 substituições aí, né? Enfim, cara, assim, não gostei do que eu vi ontem, não. A partida bem abaixo do São Paulo, era um jogo que tinha que ganhar. O jogo que tinha que ganhar, o São Paulo não conseguiu aí vencer. Assim, do jogo de ontem, tem que criticar assim o Zubeldia, né? Porque o desempenho ali do time tem a parte da responsabilidade dele, né? Porque o estilo do jogo é dele, né, cara? A formação é dele, o jeito de jogar do time é dele, então, evidentemente, que o técnico tem a sua participação de culpa. Agora, a gente teve ontem, mesmo com tudo isso, 2 chances claríssimas de fazer o gol ganhar. 2, muito claro, que foi o pênalti que o Ferreirinha bateu, que ele perdeu, né? O pênalti a gente ter perdido foi um pênalti muito mal batido, né? Telegrafou onde ia bater, o goleiro pegou com tranquilidade, o João Ricardo não fez nem esforço para pegar o pênalti. E a outra chance foi o Lucas Ferreira, né, que ele sai na cara do gol, um passe lindo que o André Silva deu para deixar o Lucas Ferreira literalmente na cara do João Ricardo, ele acabou finalizando mal e perdeu. Então mesmo com tudo isso, e o Zubeldia tem a sua culpa, a gente teve 2 chances claríssimas para fazer o gol e a gente perdeu as 2, né? A gente perdeu as 2 aí. Sobre o pênalti, cara, sabe que a questão do pênalti, vou ser bem sincero pra vocês, quem acompanha aqui no meu canal sabe, eu não tenho esse negócio de ficar pegando no pé de jogador porque ele perdeu o pênalti, tá? Eu não tenho isso comigo não, porque o jogador pode perder, pode acertar, isso faz parte. A minha questão é, por exemplo, por que o Ferreirinha bateu o pênalti? Entendeu? O Ferreirinha, a gente já conhece o Ferreirinha de muito tempo, e ele tem 2 características nele que são as piores deficiências que ele tem. 2, todo mundo sabe. É a tomada de decisão e a finalização.
Aí tu vai pôr o cara que tem dificuldade pra finalizar, pra fazer um gol de pênalti. Tipo assim, não faz sentido, entendeu? Não tem problema nenhum ele errar. Pode errar, eu não tenho esse negócio não. O jogador que vai bater o pênalti, ele pode acertar, ele pode errar, acontece. Entendeu? Todo jogador que bate pênalti um dia erra. Não tem problema nenhum com o cara errar pênalti. Entendeu? Tanto é que quando o São Paulo foi eliminado lá pro Botafogo ano passado, vocês nunca viram aqui pegando no pé de jogador porque errou o pênalti, né? Isso faz parte, tá? Esse Caleb já perdeu o pênalti, o Lucas perdeu, né? Então, perder faz parte. A questão é, ele é o melhor pra bater? Ele é o melhor pra bater? Eu nem, acho que foi o primeiro pênalti que ele bateu pelo São Paulo, entendeu? Acho que ele nunca bateu um pênalti pelo São Paulo, acho que essa foi a primeira vez. E, por exemplo, no Paulistão contra a Portuguesa, o André Silva bateu o pênalti e bateu muito bem, vocês lembram, né? Foi quase no ângulo que ele bateu aquele pênalti contra a Portuguesa, que a gente ganhou por 2-1, né? Ele bateu muito bem, então, pelo que a gente viu de pênaltis batidos do André Silva e do Ferreira, o André bate melhor. Por que o André não bateu? Inclusive o André pega a bola, né? E o Ferreirinha vai lá e toma a bola da mão do André. Sei que ele tá com confiança, que ele tem um bom momento, mas, cara, ele não é um jogador que finaliza bem. Aí tu vai pra um cara desse, você vai ter um pênalti? Não faz muito sentido, né, cara? Não faz muito sentido. Aí sinceramente, né, cara? Realmente não faz nenhum sentido, tá? Então o São Paulo ontem fez um jogo aí bem abaixo, né? Mais uma vez com pouca criatividade, o adversário se impôs do primeiro tempo. E um jogo chato e mais empate, né, cara? É bem desanimador esse jogo do São Paulo. Agora a gente tem, foi o que eu comentei com vocês no pré-jogo que tinha que ter ganhado o jogo ontem. Agora são 7 rodadas do Brasileiro, 7. A gente jogou 4 em casa e só ganhou 1, né? A gente empatou com o Sport, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Fortaleza e só ganhou do Santos, tá? Então 4 jogos em casa, a gente só ganhou 1, tá? Então péssimos números aí do São Paulo jogando como mandante, né, cara? Muito complicado. Aí os jogadores principais estão voltando, né? Já que antes não, mas é que a diretoria entende que é injusto, né? Demitir o Zubeldia, ocupar ele com tanto desfalque. Então tá bom, o Lucas vai voltar, tem que ganhar ritmo de jogo. Daqui a pouco o Oscar também volta, ele tá recuperado, mas daqui a pouco ele já não deve voltar agora o próximo jogo, mas em breve vai estar de volta. Então, com todo mundo voltando, esperamos uma crescente do desempenho do time do São Paulo, porque se a desculpa era essa, aos pouquinhos os jogadores estão voltando, né? Porque o negócio aí tá complicado. O São Paulo é um time muito estranho, né, cara? Como eu disse aqui já pra vocês, São Paulo é um time que quando a gente vai assistir o São Paulo jogar, a gente não sabe a menor ideia do que a gente vai fazer. A gente pode fazer um jogo terrível contra o Sport, né? Pode fazer um bom jogo como fez contra o Santos, pode ir lá no Newton Santos contra o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, e fazer um bom jogo e ter chance para ganhar o jogo, entendeu? Então é um time muito aleatório. Aí pode chegar ontem e fazer o que fez, nada, né, contra o Fortaleza. Então é um time muito, irmão, 880, entendeu? O São Paulo é um time muito estável. O time do São Paulo, ele não é bom e nem é ruim, ele é os dois. Tem dia que ele é bom, tem dia que ele é ruim. Depende do dia, depende do jogo, ele é desse jeito. Entendeu? Então, a gente não sabe nunca o que esperar do time do São Paulo. A gente nunca sabe. É assistir e ver o que o Gustavo vai fazer, é isso. Entendeu? É tudo muito 880 aí. O 6º empate do São Paulo no Brasileirão frustrou o técnico Luiz Zubeldia. Tá? Abre aspas aí pra ele, né? Já vamos entrar na coletiva aí. No Brasileirão, competimos. São muitos empates. Talvez fosse melhor perder e ganhar, já que isso soma mais pontos. Mas não vamos priorizar as Copas por causa disso. Hoje, nosso primeiro tempo, nos custou muito. O Fortaleza tem um bom time e sempre nos traz dificuldades. Sentiram mais cômodos no segundo tempo até. Perdemos um pênalti e não é fácil recomeçar. Com o futebol prático, simples, precisamos aproveitar as chances. Acontece, temos que virar a página, fecha aspas aí, para os Zubeldia. Você vê, né, como o primeiro tempo do São Paulo foi ruim, os caras se impôs e o próprio Zubeldia falou que o primeiro tempo custou. Né? Então até o próprio Zubeldia falou na coletiva do primeiro tempo do São Paulo. Foi muito abaixo aí, tanto em desempenho quanto em postura. Né, cara? Deixar os caras ficar com a bola e jogar. Né? Inclusive, tem a chance mais... Eu falei que os dois times não criaram basicamente nada. No primeiro tempo, a chance mais clara foi do Breno Lopes, né, cara? Que o Ferreirinha, né, vai tentar driblar ali com o time todo no meio campo, né, cara? Se não me engano, não sei se foi um escanteio de cobrança de falta, mas enfim, o time do São Paulo tava todo desarrumado, né? Tá todo mundo se recompondo ainda. O Ferreirinha tá com a bola do lado esquerdo, vai tentar driblar, perde a bola, né? E o jogador do Fortaleza dá um lançamento pro Breno Lopes. Nas costas do Wendel, o Breno Lopes tá na cara do gol. E o Wendel, de forma impressionante, consegue se recuperar ainda, dá o desarme, né, cara? Ele tira lá a bola do Breno Lopes, né, cara? Se não fosse o Wendel ali, tinha boa chance de ser o gol. Então o Wendel foi muito bem nesse lance. Inclusive, muita gente criticando o Wendel, pra mim ele fez um jogo bem correto, tá? Então ontem eu não tenho o que falar dele, não. Inclusive, nesse lance aí, poderia ter sido o gol da derrota.
né? Se o Breno Lopes fez esse gol, e provavelmente a gente teria perdido o jogo, e ele salvou nesse lance, né? Enfim, olha aí, rapaziada, sobre o Ferreirinha que ele falou, tá? Sobre o Ferreirinha. Abre aspas. Eu não queria ter tirado o Ferreirinha depois dele ter errado o pênalti, mas era algo planejado já. Lamentavelmente, essa era a minutagem combinada com o departamento médico. Tínhamos que fazer isso. Ao mesmo tempo, o Lucas não podia jogar mais de 30 minutos, fecha aspas. O Ferreirinha já vem sendo substituído em alguns jogos e realmente não... Evidentemente que ele não tirou o Ferreirinha porque ele perdeu o pênalti, né, cara? Tem um cronograma ali planejado e em outros jogos o Ferreirinha também já foi substituído, então é natural isso aí, tá? Zubeldia atualiza a situação de jogadores lesionados visando o jogo contra o Aliança Lima, né, que agora é o nosso próximo jogo. Aí, abre aspas pro Zubeldia. Temos que ver nos próximos dias. É provável que o Oscar ainda não esteja disponível. Ele está bem, mas precisa de mais treinos. No caso do Paulo Maia, ele pode voltar. Ele também precisa de mais tempo, mas pode ser que viaje. No caso do Arboleda, já está disponível, fecha aspas, tá? Então, ele falou que o Arboleda está disponível, né? Deve viajar. O Paulo Maia também pode ser que viaje, já comentamos aqui sobre ele, né? Que tem já uma discussão no São Paulo se ele vai viajar com o time para Lima ou não, tá? Desse jogo. E ele falou que o Oscar não deve estar. Tá? Então o Oscar não deve estar aí nesse jogo contra o Aliança Lima, ele também já está recuperado, já está treinando, mas precisa de mais treinos, né? Se recondicionar fisicamente, está 100% para poder ser relacionado aí para os jogos do time do São Paulo, tá? Ontem a gente teve também a volta do Lucas, né? Só para a gente comentar um pouquinho aqui, cara, ele entrou aos 20 e poucos minutos do segundo tempo e assim, rapaziada, ele não fez basicamente nada, mas é normal, tipo assim, ele não joga desde o... Tá sem final contra o Palmeiras, tá completamente sem ritmo de jogo, então é natural, né? Ele mal pegou na bola aí, mas o bom é que ele já voltou, tá disponível e agora ele vai entrar ao decorrer dos jogos até ficar 100% fisicamente e pegar ritmo de jogo e depois ele vai voltar a ser titular do São Paulo e vai nos ajudar muito aí, muito bom que ele já tenha voltado aí, né, cara, pra ajudar o São Paulo, tá? E ontem, né, rapaziada, o São Paulo empatou mais uma vez e foi algo histórico. O São Paulo é o primeiro time na história do Brasileirão de pontos corridos a empatar 6 das 7 primeiras rodadas de uma edição de campeonato brasileiro. Então, na era dos pontos corridos, nenhum time na história, nas 7 primeiras rodadas, empatou 6. Essa é a primeira vez que isso acontece. Que é o que o São Paulo está fazendo agora, né? Empatou 6 e ganhou só um, que foi aquele jogo do Santos. Então, mais uma marca aí histórica pro time do Zubeldia, né, cara? A galera vai estar invicto, pô, rapaz, sinceramente, cara, porra, é verdade que tá invicto, né, melhor empatar do que perder, mas, cara, tipo assim, empatou com o Fortaleza em casa, que vinha muito mal também, né, cara, tem não sei quantos jogos que o Fortaleza não ganhou um jogo, né, empatou com o Sport em casa, o Sport que perde pra todo mundo, o Cruzeiro também que tava mal pra caramba, não ganhava de ninguém, São Paulo também não conseguiu ganhar, então, cara, assim, é muito mais negativo aí esses empates do que positivo. Contra o Galo foi um bom empate, contra o Botafogo foi um bom empate, mas os outros, cara, assim, triste, viu, cara? Você vê o jogo e dá uma tristeza, assim, impressionante, tá? Bora mudar de assunto agora, rapaz. Vamos falar sobre venda de jogadores. O São Paulo tá muito perto de fazer venda, tá? O São Paulo tem que fazer venda aí porque tem que bater a meta orçamentária para 2025 e tem um jogador que tá muito perto de ser vendido. Ó, informação do Alexander Vieira. Rodrigo Nestor está muito perto de ser comprado pelo Bahia. O seu contrato de empréstimo pelo São Paulo tem uma meta de 25 jogos para ser comprado definitivamente por algo próximos aos 30 milhões de reais, tá? Então, ele tá lá por empréstimo, e aí tem uma meta lá que se ele jogar 25 jogos, ele tem que ser comprado por um valor próximos a 30 milhões de reais. Ele tá falando, pô, Gabriel, quantos jogos ele já jogou? Jogou 19, tá? Então, são 25 a meta do contrato, ele jogou 19, então ele está muito perto aí, né, de bater a meta e de ser comprado de forma definitiva para o time do Bahia. Ele começou como titular no último jogo contra o Paysandu e tem uma média superior aos 45 minutos por jogo. A Alessandra Vieira relembra aqui, ó. Vale lembrar que o São Paulo pretende vender 85 milhões de reais para bater a meta orçamentária de vendas. Exatamente. O Paulo já fez algumas vendas no começo do ano, mas tem ainda 85 milhões, né, cara, que o São Paulo tem que arrecadar aí com venda para bater ali a meta orçamentária, tá? Então, Rodrigo Nestor
jogando mais 6 jogos aí pelo Bahia, vai ter que ser comprado de forma definitiva, né? Na casa dos 30 milhões de reais a venda. Então o Nestor, nosso cria, né, cara, aí de Cotia, fez o gol do título da Copa do Brasil de 23, jogou muito, não só fez gol, mas jogou muito bem aquela competição e tá muito perto aí de não ser mais jogador do São Paulo, tá? Tá muito perto. Aí, 30 milhões mais ou menos, né? Só que faltam 85, então vai ter que vender o Nestor e vai ter que vender mais gente, vai ter que vender mais jogadores aí para poder bater essa meta orçamentária, né? Tem que vender mais jogadores aí, tá bom? E ontem, né, rapaziada, o São Paulo mais uma vez não ganhando do Fortaleza, é um tabu que o São Paulo tem, olha só. O São Paulo nunca venceu o Fortaleza desde que o Vojvoda chegou, tá? Desde que o Vojvoda chegou no Fortaleza foram 6 vitórias do Fortaleza e 5 empates em 11 jogos, tá? Então, o Vojvoda ganhou 6 e empatou 5 contra o São Paulo. O São Paulo nunca ganhou aí do Vojvoda, tá? O último vez que o São Paulo ganhou do Fortaleza foi em 2020, entendeu? E, cara, é um tabu, o time do São Paulo não consegue ganhar do Fortaleza, cara, inacreditável, né? São Paulo ganha de 3 times desde 2020, né? Que é Fortaleza, Botafogo e Galo. É um negócio assim, com todo respeito ao Fortaleza, cara, que é um time organizado, cresceu muito nos últimos anos, mas é uma vergonha isso aqui. É uma vergonha. Aí foi perguntado pro Vojvoda na coletiva sobre a invencibilidade que ele tem contra o São Paulo, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: sabemos a grandeza que o São Paulo tem. Quando eu era pequeno, assisti a final de 92 como torcedor do Nils. Fecha aspas aí para o Vojvoda, falando na final de 92, né, da Libertadores, estava torcendo aí pro Nils, né, contra o São Paulo, quando o São Paulo foi campeão aí, né. Enfim, meu parceiro, é isso, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.